Alô, 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 tudo bem com vocês? O Segue o Fio de hoje vai falar sobre um assunto que é muito importante: pobreza menstrual. O termo voltou a ser debatido com mais intensidade depois que o presidente da República, Jair Bolsonaro, vetou a distribuição gratuita de absorventes íntimos. Depois do veto do presidente, o assunto movimentou as redes sociais. Personalidades se manifestaram sobre o assunto. Teve Cláudia Raia, Paola Oliveira, Preta Gil, uma galera. Mas o que significa esse termo, pobreza menstrual? E quais as consequências que a gente pode ter? Olha, eu conversei com a Marcela McGowan. Ela é ginecologista e ficou conhecida depois que participou do BBB. Ela fala bastante sobre saúde feminina e eu resolvi tirar algumas dúvidas com ela. Foi bem legal. Vamos dar uma olhada? Olha, antes vou te pedir, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho para receber as nossas notificações, beleza? Então, vamos pro vídeo e preste atenção. O veto do presidente Jair Bolsonaro atinge diretamente estudantes de baixa renda das escolas públicas, pessoas em situação de vulnerabilidade e também presidiárias. Um dos argumentos apresentados pelo presidente Bolsonaro para vetar é que o absorvente não está na lista de produtos essenciais do SUS. Além disso, segundo o próprio Bolsonaro, o projeto fere o princípio da universalidade ao estipular beneficiárias específicas. Só que essa decisão fez esquentar a discussão sobre pobreza menstrual. E o que de fato significa esse termo? De acordo com a Unicef, é a situação vivenciada por mulheres e meninas por causa da falta de recursos, conhecimento e infraestrutura para cuidarem da própria menstruação. Para vocês terem uma ideia, segundo dados da ONU, aqui no Brasil, 1 a cada 4 meninas de 12 a 19 anos faltam à aula porque não tem um absorvente. Eu conversei com a Marcela McGowan sobre o assunto e ela rebateu o argumento apresentado pelo Bolsonaro ao dizer que o absorvente não está na lista de itens essenciais. Para ele não deve ser, né, realmente, porque ele é homem, então, e é um homem que não menstrua, então, assim, é óbvio que é um item essencial, né, fazer a contenção do sangue de alguma maneira higiênica e que te permita viver nos ambientes, ocupar os espaços sociais, né, porque você tem como se cuidar, como conter esse sangue, é óbvio que é um item básico. Inclusive, no Brasil, é taxado como se não fosse um item básico, né, é taxado como se fosse um item de luxo, e eu sei que para algumas pessoas, 4, 5 reais num pacote de absorvente não é nada, mas para quem passa fome, 4, 5 reais é um dinheiro muito expressivo, né? Às vezes a gente chega aos cálculos médios é que se gasta entre 10 e 12 reais, dependendo do fluxo, né? Em absorvente. Então, não é um dinheiro que todo mundo tem. Então, a gente precisa furar a nossa bolha e olhar que pode ser que para mim isso pareça um absurdo, porque 4 reais num pacotinho não é nada, mas para quem passa fome é entre comer ou comprar absorvente. E de que forma o absorvente pode afetar a vida de uma pessoa? Vocês sabiam que muita gente usa miolo de pão e pedaços de pano para substituir o absorvente? Marcela, o que isso pode causar? Isso pode aumentar os riscos de infecção tanto urinária quanto vaginal, né? A gente não tendo um produto adequado para contenção do sangue, porque assim, o sangue, se ele fica parado em um lugar durante um tempo, ele é uma fonte de proliferação de bactérias, né? De micro-organismos ali. Então, se ele fica paradinho ali durante um tempo, é arriscado, né? Que ele esteja ali. Quando a gente tem o absorvente, a gente tem produtos próprios, a gente tem um sistema de absorver ali, né? Até mesmo tem um tempo de troca que se deve ser feito, né, gente? Por isso que, por exemplo, reutilizar o mesmo absorvente, que é uma coisa que acontece na pobreza menstrual, é perigoso. Ter um material adequado para cuidar da própria saúde é fundamental. É muito fácil eu, como homem que não menstruo, falar que o absorvente não é um item essencial. A gente precisa sair da nossa bolha. A gente tem questões muito próprias, né? Só que o mundo tem uma visão muito masculina e patriarcal, né, machista, de que os interesses dos homens são muito atendidos, né? E aí a menstruação, falar sobre menstruação, ou cuidar da menstruação, ou garantir um acesso à dignidade menstrual, não é o interesse dos homens, como ficou muito claro na fala do nosso presidente, né? E aí esse direito não deve ser atendido? Você acha que se os homens menstruassem isso não estava há muito tempo já sendo pensado, sabe? Então acho que é uma questão da gente entender que a gente precisa olhar a sociedade, não como as mulheres
mulheres sendo um subgrupo dos homens, assim, mas de igual para igual, e tem necessidades diferentes a ser atendidas aí. E a menstruação é uma necessidade. E tudo que a gente fizer para dificultar a vida de uma mulher vai impactar nela depois socialmente em vários níveis, né? Em muitos níveis possíveis. E na educação é um desses. Então, se você falta na aula, você tem menos acesso à educação, e aí você em algum momento vai ter um impacto nisso. É uma situação cansativa, porque a gente se sente tendo que lutar o tempo todo e sendo invalidado o tempo todo, né? Então, você posta alguma coisa sobre pobreza menstrual, vem uma chuva de pessoas, mas calma, a gente só escuta, sabe? É uma coisa real, ninguém está inventando essas questões. Mas é muito difícil, porque além de lutar, você tem que provar para as pessoas que isso é relevante, né? Que o seu interesse é um interesse relevante, pelo menos uma parcela das pessoas. Então, acho que cansativo é a palavra que define o que é ser mulher hoje em dia na nossa sociedade e especificamente no nosso país está muito complicado. Agora, num prazo de 30 dias, os parlamentares vão definir se vão derrubar ou manter o veto. A gente segue aqui de olho e volta em breve com mais um Segue o Fio. Tchau!